Todo médico que faz ou pretende iniciar o aprendizado na ultrassonografia já teve dúvidas sobre qual aparelho comprar, principalmente se for o primeiro. Qual que é a melhor marca? Quais parâmetros? Qual que é a melhor sonda? E aí, eu compro um portátil, eu compro um ultra portátil, compro um novo, usado, enfim. São assuntos que a gente vai conversar nesta live e que pode esclarecer muitos dados para você virar a chave que precisava para decidir sobre a aquisição do seu estetoscópio do futuro, com segurança e clareza. Eu sou Matheus Queiroz, médico radiologista especialista em imagem do sistema músculo-esquelético e ensino médicos a dominar a ultrassonografia músculo-esquelética praticando do seu próprio serviço. Primeiro, começando, o que é um aparelho de ultrassom? Bom, se você está me acompanhando aqui no canal, se você está assistindo, é muito importante você entender o básico sobre um aparelho de ultrassom antes de realizar o seu investimento. Então, o aparelho de ultrassom é praticamente muito semelhante a um computador, que ele tem as principais peças que são as sondas. Sondas são aqueles aparelhos que a gente acaba segurando, que é o transdutor, onde tem alguns cristais que vão transformar a energia mecânica em elétrica. É ali que as ondas sonoras são emitidas. Então, a onda sonora ela é emitida, ela interage com os tecidos, ela atravessa ali os tecidos do corpo e ela retorna ali para o transdutor, onde tem a transformação de energia novamente sonora para elétrica e a formação da imagem. Então, basicamente, a imagem ela é formada pela ecolocalização. Então, animais que usam isso de forma natural são os golfinhos, os morcegos. Eles mandam o som através, o som bate em alguma estrutura, retorna para eles e eles conseguem localizar a estrutura. Então, em resumo, o ultrassom ele funciona desse jeito. Então, vocês podem perceber que uma das principais peças ali do ultrassom é a sonda. Então, ali a gente tem as sondas do aparelho do ultrassom. A gente tem praticamente 3 sondas básicas que vêm em todo o aparelho. É uma sonda linear, então ela tem uma morfologia linear, uma sonda convexa e uma sonda endocavitária. Esse é o aparelho de ultrassom. Primeiro item muito importante, antes de investir em um aparelho, a gente tem que pensar assim, qual que é a mentalidade? O que vocês acham quando vocês vão comprar um aparelho? É um gasto ou é um investimento? Como é que vocês enxergam isso? É muito importante a gente ter essa noção, né, da diferença de gasto e investimento, né? Gasto é aquela despesa que não tem retorno, e aqui todos querem aprender para agregar mais valor no consultório, seja você um médico ortopedista, um médico reumatologista, um médico que faz a medicina do esporte, medicina da dor, ou agregar esse exame na sua agenda, se você é ultrassonografista ou radiologista. Então, o objetivo principal no aprendizado da ultrassonografia musculoesquelética é você aumentar o seu valor, aumentar o seu faturamento. Portanto, quando você vai adquirir um aparelho de ultrassom, você está fazendo um investimento, você quer ter retorno com aquele investimento, você quer otimizar os seus procedimentos, ter mais resultados, você quer dominar literalmente o estetoscópio, que digo já do médico do presente, né? Nem mais do futuro, é o estetoscópio que em poucos segundos você pode adquirir imagens em tempo real de alta qualidade para fazer diagnóstico, para realizar intervenções. Então esse é o grande objetivo da gente ter um aparelho de ultrassom. Então, enxergando como investimento, você tem que ter uma mentalidade de realizar um plano de negócio. Então, cada um vai ter um objetivo. Normalmente, o radiologista, o ultrassonografista é quem vai fazer a agenda, ele tem um objetivo ali de fazer o laudo e ganhar o dinheiro através do laudo. O ortopedista, o reumato, pode agregar na consulta, realizar intervenções. Então, você tem que ter em mente qual que vai ser o seu plano de negócio, porque a partir disso, você começa a estudar o seu plano de negócio e ter uma noção de como você vai realizar esse investimento. E aí, o que a maioria das pessoas esperam, quem está começando, quer saber assim, quer que eu fale, na verdade, assim, ó, compra o aparelho X. Todos querem essa resposta. Isso é terceirizar um pouco a responsabilidade, mas eu vou te passar as ferramentas para você tomar a melhor decisão. Primeira coisa é você pensar assim, qual que é a sua necessidade? O que você está querendo com um aparelho de ultrassonografia? Então essa é a primeira pergunta. Por que eu quero um aparelho de ultrassom? Qual que é a sua necessidade? O que você precisa? Não só o que você precisa, o que você espera do aparelho.
E agora, para começar o nosso guia definitivo que vai te auxiliar a estreitar a sua escolha, a gente vai seguir alguns itens muito importantes. Eu costumo começar pela portabilidade. Então, a gente acaba dividindo os aparelhos de ultrassom em 3 grandes categorias. A gente tem um aparelho fixo. Fixo é um aparelho padrão que o radiologista ultrassonografista ele utiliza. Então, é um aparelho bem mais robusto e ele fica em um lugar só. Você consegue transportar ele para outra cidade. Ele não é um aparelho portátil, ele é fixo. Ele tem umas rodinhas, você consegue mover ele num pequeno espaço. O objetivo dele não é se locomover constantemente, ele é um aparelho fixo, né? Depois a gente tem o aparelho portátil. O aparelho portátil é muito parecido com o notebook, um pouco mais robusto, um pouco maior. E tem um aparelho ultra portátil. O ultra portátil, ele é praticamente uma sonda. Tem uma ou 2 sondas e você conecta no seu tablet. E ele é bem menor mesmo. Então a gente divide em 3: o fixo, o portátil e o ultra portátil. E para quem que é cada aparelho? O que eu recomendo? Então, assim, começando pelo ultra portátil. Então, ultra portátil, aparelho bem pequenininho que você consegue colocar na sua mochila com muita tranquilidade. É muito fácil de você levar para qualquer lugar. O ultra portátil, ele é ideal para quem vai complementar a consulta e para quem vai realizar a intervenção. Então, se você é um médico anestesista que vai fazer um rastreio de nervo para fazer uma infiltração, se você é ortopedista, vai fazer uma infiltração no consultório, ou vai realizar um complemento de consulta, vamos supor que você é um cirurgião de ombro, chegou lá um trauma de ombro, você quer ver se o manguito está indo. Então, esse aparelho ele vai ser para um complemento de consulta. Não é para quem que não é esse aparelho, para quem quer fazer uma agenda, quem quer fazer 10 exames numa manhã, 20 exames numa manhã, você não vai conseguir tocar uma rotina com esse aparelho, vai ficar muito cansativo ali você olhar na tela, você gerar o laudo. Então, o objetivo desse aparelho não é tocar uma agenda. Então, o ultra portátil é para quem vai realizar o complemento de consulta e intervenção. E aí temos o aparelho portátil. O portátil é para quem vai fazer agenda e exames em mais de um lugar. Então, vamos supor, eu fechei um contrato com uma prefeitura em uma cidade e eu tenho uma clínica na cidade vizinha. Então, você vai fazer exames com uma rotina em mais de um lugar, você pode investir num portátil. A maioria dos portáteis tem uma entrada de sonda. Tem alguns modelos que já tem 2, dependendo se vier com um carrinho, você consegue até 3. Mas ele já é um aparelho que parece um notebook, um pouco maiorzinho, mais robusto, e você consegue carregar ele em uma maletinha e levar ele para a cidade, para o local que você quiser. Então, para quem que ele está indicado? Para quem vai fazer a agenda em mais de um lugar. E aí temos o aparelho fixo, né? O fixo é para quem vai fazer exame em um só lugar. Então, vamos supor que você trabalha em uma clínica, você vai colocar o seu aparelho lá e só vai trabalhar lá. Então, o ideal é você investir no aparelho fixo. Então, primeiro item, qual que é a portabilidade? Segundo item, que eu costumo colocar, que é bem importante também, dependendo do seu plano de negócio, é você analisar o preço. Qual faixa de preço você está disposto a pagar? Então, vamos falar um pouquinho do preço dessas 3 categorias. Bom, o fixo, a gente vai dividir em 3 ainda. Vamos pensar que tem um aparelho de entrada, tem um aparelho intermediário e tem um top de linha. Então, o intermediário novo, um aparelho novo intermediário, está ali na faixa de 120 mil a 160 mil reais. Então, de entrada um pouco abaixo, na faixa ali de 100 mil, e o top acima de 160. Se a gente for analisar o aparelho fixo usado, aí esse valor já é bem menor. Você pode achar ali, dependendo do modelo mais antigo, a partir de 30 mil reais, um aparelho melhor, 70, 80 mil. Então, se você for investir num usado, esse valor já cai bastante. Falando agora dos portáteis, né? Então, para músculo, que o pessoal gosta muito, elogia muito, que é o Samsung, que é o Evo 70, ele está ali na faixa de 110 mil, mas existem alguns outros aparelhos, um exemplo, o aparelho da Vino está na faixa ali de 55 mil, então ele vai variar ali de 50 a 110, dependendo do aparelho que você escolher. Já o ultra portátil, ele
vai variar ali de 30 a 50, um pouco abaixo de 30 até. Um dos aparelhos que eu vou dar como exemplo aqui é o Lumify da Philips. Então, esse é um dos aparelhos. Então, isso aí falando um pouco de valor. O que você precisa entender? É muito parecido com um carro. Então, você vai comprar um carro zero, ele tem lá o seu valor. Hoje, dificilmente se acha um carro ali por menos de 100 mil. Então, você investiu num carro zero. Você vai perder um pouco o valor só de tirar ele da loja ali, né? E ultrassom é a mesma coisa. E o que você tem que ter em mente é que diminui muito o risco do investimento quando você vai investir num aparelho de ultrassom, é que ele tem o valor dele. Então, vamos supor, você comprou um aparelho de ultrassom, você não perdeu aquele dinheiro, você vai investir, e se tudo der errado, você pode vender o aparelho e não tomar aquele prejuízo do valor que você investiu, porque ele é um ativo, ele tem um valor. É como se fosse um carro. Você comprou um carro, você pode vender o carro e pegar o seu dinheiro de volta. É claro que vai depender. Se você comprar novo, você não vai conseguir pegar o valor talvez que você comprou, mas você não toma um grande prejuízo. O risco ele é muito pequeno quando você analisa. Passando para a próxima pergunta, para a nossa quarta pergunta. Quais são as principais marcas? Então é importante todo mundo que está entrando no mundo da ultrassonografia é começar a entender um pouco mais e conhecer as principais marcas. Então, alguns exemplos aqui. A gente tem as grandes marcas GE, Samsung, Siemens, Philips, Toshiba. Esses aí são apenas alguns exemplos e tem várias outras marcas, mas essas aí são as maiores, as mais famosas. Aí, quando você conheceu a marca, você precisa entender que existe a linha do aparelho. Tem o ano do aparelho e a versão. Então, é muito similar a um carro. Então, se você pegar marca de um carro, a gente tem lá Volkswagen. Falando dos carros da Volkswagen, a gente tem o Gol. Qual é o ano do carro? Ah, é um 2010, 2011, 2012. Qual que é a versão do carro? Então, os aparelhos de ultrassom são bem similares assim. Vou dar um exemplo da Samsung. Então, tem os aparelhos da Samsung. Aí tem a linha H, tem a linha HS e tem as versões HS40, HS50, HS70 e tem o ano do aparelho também. Então é importante você começar a entender essa divisão, né, dos aparelhos para depois a gente poder comparar. Então é muito similar ao carro. Você tem as marcas dos carros, aí dentro das marcas você tem os modelos dos carros. Cada carro tem seu ano e às vezes tem uma versão. Um é turbo, outro não é. Em relação à marca, é importante você, na sua região, sempre consultar como que é a assistência, como que é a garantia. Se a marca está presente ali no seu estado, se tem uma boa garantia, se tem uma boa assistência. Isso é fundamental para você sempre ter um suporte ali na sua região. A importância da gente entender disso, do ano, da marca, da linha, é aprender a comparar. Porque a gente precisa comparar as mesmas linhas na mesma época entre as marcas. Vou dar um exemplo, você não pode comparar ali um SX, falando de carro, né? Um SX 2013 e um HRV 2018. O preço vai ser muito diferente, o modelo é muito diferente, o que o carro vai ter também vai variar muito. Você está comparando até a mesma linha, mas em épocas diferentes. Então, sempre que for investir seja novo ou usado, tenta observar a mesma época, pega linhas semelhantes, é o que eu falei, a gente tem um aparelho lá fixo, tem o de entrada, tem o intermediário e tem o top. Não adianta você pegar um aparelho top de uma marca e pegar um de entrada da outra. Se você for comparar em termos de imagem, você vai sentir uma diferença muito grande. Então, sempre você ter certeza de comparar linhas semelhantes da mesma época. Mas, Matheus, como é que eu faço para comparar? Onde é que eu vou comparar os aparelhos? Tem essa opção de eu observar e testar vários aparelhos ao mesmo tempo? Sim. Então, existem as feiras de radiologia, né? Os congressos de radiologia, onde as principais marcas elas têm seu stand lá e elas disponibilizam os aparelhos, tem um mostruário lá dos aparelhos, onde tem já os modelos prontos ali para você testar e realizar exames ali na mesma hora, e você pode ir comparando os aparelhos de diferentes marcas. Então, ali você tem um contato bem superficial, você vai conhecendo os aparelhos, e depois, aqui você gostou, você pode aprofundar, que aí é conversar com o vendedor, descobrir se tem algum aparelho ali na sua região que você possa conhecer, de algum colega, que você possa acompanhar uma agenda, possa testar, porque o ideal é você aprofundar e ir testando. A gente está falando aqui
conforme eu falei do preço, olha o preço que é um valor de investimento alto. Então, a gente não pode deixar de lado algumas etapas para escolher o melhor aparelho para você. É um investimento de um custo elevado. E a palavra mágica aqui é test drive. Então, faça um test drive para você ter noção do aparelho, o que ele vai te fornecer, a imagem do aparelho. Então, isso aí é bem importante. Test drive é a palavra mágica. E aí, se você vai comprar um carro novo ou um aparelho novo, tem um item que é bem importante, que é a configuração. O que seria a configuração do aparelho? Então, você decidiu, você gostou do aparelho, e agora você quer saber a configuração do aparelho. Então, dando um exemplo, o carro é o seguinte: você tem lá o carro, se lembra que o carro nem tinha, na época, às vezes não tinha airbag, não tinha freio ABS, agora todos já vem, mas na época você escolhia, eu quero com airbag, eu quero tração nas 4 rodas, quer com ar-condicionado, quer teto solar, então esses opcionais seria a configuração. Então, no aparelho tem a mesma coisa, né? A gente divide um aparelho em hardware e software. Software são os programas que tem dentro do aparelho, e hardware são as peças do aparelho. Por exemplo, sondas são hardwares. O que eu recomendo é o primeiro item da configuração, você dar uma olhada qual sonda que tem aquele aparelho. Por quê? Porque vai depender muito da sua necessidade. Se você for querer um aparelho só para fazer músculo, você não precisa ali de 3 sondas. Você não precisa de uma sonda endocavitária, por exemplo. Você pode pedir para trocar uma sonda endocavitária para outra linear, e você ter 2 lineares, uma com uma frequência maior, outra com uma frequência menor. Então, o primeiro item para você observar são as sondas. Você tem que observar o que você vai fazer com o aparelho, qual que é a sua necessidade, e escolher as sondas. E os softwares, por exemplo, é os programas do aparelho. Eu quero colocar um 3D, 4D, porque às vezes de repente você vai fazer um investimento com algum outro colega em outra clínica, vai colocar um aparelho não só para você realizar exame, mas em alguma policlínica, onde tem alguém que vai fazer um obstétrico, um ginecológico, um eco, cardio. Então, é importante prestar atenção nos softwares. E aí é só você pedir para o vendedor o portfólio do aparelho e dar uma olhada ali no quais são as opções. E agora sim, falando um pouquinho sobre o transdutor linear. Então a gente tem 3 transdutores padrões ali que vem em um aparelho de ultrassom, que é o linear, o convexo e o endocavitário. O nome é pela morfologia do transdutor. Mas o que muda, além da morfologia? O que vai mudar é a frequência. Então a gente trabalha com frequência. Então o que vocês precisam saber de frequência? Quanto maior a frequência, você vai ter mais resolução de imagem, e você vai analisar bem as estruturas superficiais, então mais bem a superfície. Você perde definição das estruturas mais profundas. Então, a maior frequência, mais superficial, mais resolução e perde estrutura profunda. Então, músculo, a gente utiliza o transdutor de maior frequência, que é o linear. Basicamente, a gente utiliza o linear para a grande maioria das articulações. Então, ombro, cotovelo, punho e mão, eu vou usar o transdutor linear, joelho, tornozelo. Agora, quando eu preciso de mais profundidade, vou fazer um exame de um quadril, de uma coxa, dependendo do biotipo do paciente, eu preciso ganhar profundidade, aí eu preciso reduzir minha frequência. E aí chega um ponto que o linear talvez não vai te dar aquela imagem mais profunda. Então, o linear ele é um transdutor multifrequencial que você pode aumentar ou reduzir, mas às vezes você vai precisar reduzir mais. E aí você precisa do transdutor convexo. E aí o convexo já é um transdutor que tem uma frequência menor. Então, uma das perguntas que eu recebi na caixinha hoje nas mídias sociais, ali no Instagram, é qual frequência que eu preciso para realizar um exame de músculo. Um transdutor linear de entrada ali, ele pode de 5 a 11, 12 MHz. Então, é o suficiente. E ali 12 MHz vai fazer todas as articulações, ele vai fazer tudo. Ele seria o principal transdutor para você realizar a sua rotina de ultrassonografia musculoesquelética, ali em cerca de 12 MHz. E existem outras opções, outros transdutores com mais frequência. É isso que eu falei lá na configuração. Se você não vai fazer transvaginal, você pode escolher um transdutor de 12, um transdutor principal, e, se tiver opção, pegar um transdutor com maior frequência ainda. Ou seja, para fazer um estudo mais específico ali de mão, de dedo, se você vai fazer ultrassom dermatológica, você precisa de pelo menos um transdutor com 15 MHz, ou seja, megahertz ali a gente está falando de frequência.
Então, reparem, eu falei de 12 MHz, de 15 MHz, você vai aumentando a frequência, você vai aumentando a resolução e você vai perdendo a profundidade. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Então, se você vai realizar a intervenção ali do quadril, você precisa ali de um convexo. Vai fazer infiltração na coluna, faceta, convexo, você vai precisar dele também. E aí, chamar atenção no seguinte sentido: o aparelho ultraportátil, existem alguns aparelhos que são dual. O que é dual? Ele tem uma ponta linear e uma ponta convexa, então seria 2 em 1. E existem alguns aparelhos, alguns ultraportáteis que só tem uma sonda, que é só uma linear. Então presta muita atenção na sua necessidade, se você vai precisar só do linear ou vai precisar do linear e do convexo, para você não tomar a decisão errada. E muito cuidado, ó. Virtual convex não é o convexo, porque o vendedor ele vai querer te vender. Então, você vai perguntar para ele, mas esse aí tem convexo? Ele fala, aqui tem o Virtual Convex. Virtual Convex é só um botão que você clica lá no seu aparelho. O linear ele tem um feixe acústico mais linear. O Virtual Convex ele só amplia um pouco o campo de visão, mas ele não muda o transdutor, ele não tem uma frequência menor, não é o convexo. Então é mito. Virtual Convex não é o aparelho, não é o transdutor convexo. Então só chamando a atenção para esse ponto. Dicas agora para você não se arrepender da sua escolha. Primeira dica é dedicar tempo de pesquisa para sua escolha. Pense bem, você está fazendo um investimento e o ideal é você realizar o melhor investimento com o valor que você disponibilizou. Não é sair comprando qualquer um, é você pesquisar, então conversar com alguns colegas e a partir disso, pesquisar um pouco mais, conversar com outros colegas que têm um aparelho, fazer um test drive. Test drive é a palavra mágica aqui para você não se arrepender. Novamente, conversar, pesquisar, validar o plano de negócio. Então, como que é validar o plano de negócio? Você fez um plano de negócio. Eu vou comprar um aparelho para colocar aqui e começar a fazer infiltração. Então, para você validar, às vezes é melhor você dar um passo menor e devagar, dependendo da sua disponibilidade de capital. Então, se você tem disponibilidade, você já pode investir até um pouco mais. Porque o que você tem que ter consciência, entenda bem o valor que você tem para investir, para você também não se frustrar. Se você tem um valor, vamos supor, você tem 100 mil para investir ali no aparelho e você quer economizar demais, vou gastar 30 mil comprando o aparelho de entrada, você pode até se frustrar com a imagem. Por isso que você precisa fazer o test drive e entender o que você precisa de imagem. E se você tem um valor maior, eu recomendo até para você investir esse valor mesmo. Então vai depender muito, vai ser muito particular essa decisão. Investe no aparelho, valida o seu plano de negócio, começa a realizar, começa a treinar, começa a aprender. Compra um aparelho padrão ali, o que eu digo um padrão? Um aparelho que tem um bom valor de revenda. Compra ali das principais marcas. Se você for comprar seja um novo ou um usado, vai ser muito mais fácil você repassar. Conversa com os colegas para você saber quais são os aparelhos. Tem alguns aparelhos que se você abrir a boca, você vende. Um exemplo são os aparelhos portáteis ali da Samsung, da GE. Então você tem uma facilidade. Não querer economizar demais, que é isso que eu acabei de falar. Às vezes você tem até um capital para investir, mas você quer economizar demais e você acaba se frustrando com a qualidade da imagem. Se precisar, a ajuda de um profissional ali para te ajudar a escolher. Se for comprar um usado, sempre checar número de série, fazer um contrato muito bem feito, checar se o aparelho não está alienado, pesquisar ali no Reclame Aqui, da empresa que você está comprando. Então, são algumas dicas ali que para você não se arrepender. E, em resumo, qual foi o passo a passo que eu acabei de demonstrar para vocês. Então, primeiro item, qual que é o seu plano de negócio? Qual é a sua necessidade? Você ter clareza nisso. Para que eu quero o aparelho? Então, você até anotar, fala assim, eu quero para complementar a consulta. Eu quero para fazer exame em mais de uma cidade. Eu quero para fazer infiltração. Então, você tem muita clareza no seu plano de negócio. Aí, o ponto que a gente vai prestar atenção, qual que é a portabilidade? Preço. Qual preço eu estou disposto a pagar? Então, se é novo, se é usado, se é seminovo. Aprender a comparar as principais marcas, testar e prestar atenção na configuração. Escolher o aparelho, qual que é a configuração desse aparelho? E vou passar uma dica muito boa para você começar a estudar ultrassom musculoesquelético sem precisar descapitalizar, sem precisar investir em um aparelho. Se você está querendo aprender, não tem um aparelho
e não pretende investir um de início, eu tenho uma dica muito boa para você. Então, foi até conversando com alguns alunos que passam por esse desafio, falando assim, quero começar a aprender. Então, primeiro item, observa onde você trabalha. Quais são os serviços que você trabalha? Então, para quem é radiologista ultrassonografista, é muito fácil. Qualquer lugar que você trabalha tem um aparelho, você vai fazer agenda, já tem um aparelho lá. Agora, para quem é ortopedista, reumatologista, para quem trabalha com medicina da dor, medicina regenerativa, e quer começar a aprender, quer começar a entender, fazer os seus primeiros exames, às vezes o hospital que você trabalha tem um aparelho de ultrassom que você pode praticar. Então, olha bem onde você trabalha, às vezes o hospital já tem. Outro ponto também que você pode utilizar, o que acontece? Dependendo da cidade que você mora, dependendo da necessidade da região, então a gente sabe que o ultrassom musculoesquelético são poucos colegas que fazem todas as articulações e ainda mais dependendo da região da cidade, é muito difícil achar alguém que faça esse tipo de exame. Então as clínicas, os serviços que têm ultrassonografia, eles estão ávidos ali por profissional que faz esse tipo de exame. E se você decidiu aprender, pode ser sua porta de entrada para começar a aprender e já assumir uma agenda nesse local. Por mais que o seu objetivo final não seja fazer uma agenda, mas você tem um aparelho ali para ir lá checar, para fazer os seus primeiros exames, para você entender um pouco melhor, para você começar a carreira ali treinando, sem precisar investir. Depois que você pegar a mão, você pode investir no aparelho. Então, esse aí seria algumas dicas.